Olá, essa é a análise comparativa da BNCC e os referenciais curriculares de Salvador na educação de jovens e adultos. Essa análise comparativa, ela é feita pelo grupo Amanda Fagundes, Beatriz Fagundes, Kátia Cunha, Débora Cunha, Ellen Medrado e Júlia Freitas, que sou eu que estou narrando, sob a orientação dos professores Walter e Caio para o curso de Pedagogia da Unijorge. Para começar, a gente destacou as nossas impressões iniciais sobre a EJA, que quando a gente pensa na educação para a EJA, a gente pensa em trajetórias de sujeitos jovens e adultos e de onde partem esses estudantes, que são estudantes que muitas vezes não tiveram um rendimento significativo no período da educação básica, né, no período que se considera regular de educação básica durante a infância, ou algum indivíduo que de alguma forma não teve acesso a essa educação, e esse indivíduo acaba retornando aos estudos na fase adulta, dando continuidade a ele, seguindo até o ensino superior ou não. Mas o que se faz necessário é um olhar para currículos um pouco fora dos convencionais, porque é um público diverso, são pessoas diversas que têm trajetórias diferentes, que têm vivências diferentes, muitos já trabalham e já têm uma vida, de certa forma, mais estruturada e outros nem tanto, e são diversas as razões pelas quais uns ou outros acabam indo parar na educação de jovens e adultos. Então, são públicos que demandam uma atenção durante o pensar dessa educação. Nossas primeiras impressões sobre a BNCC é que, logo na sua primeira versão, chamou atenção a ausência de algo formulado diretamente para os estudantes da EJA, que é uma modalidade de educação básica, mesmo que não seja no período regular. Na educação infantil, ela é uma etapa básica, portanto, é uma etapa muito importante e a BNCC em 2015 se limitou muito ao informar os eixos e os conteúdos de forma pouco específica ou nada específica. Quando retorna uma segunda versão da BNCC em 2016, a alteração já inclui a EJA no texto curricular, mas inclui apenas em palavras. Num trecho em que só se lia a crianças e adolescentes, você passa a ter também jovens e adultos, mas isso ainda não especifica de que forma serão abordadas algumas coisas diante das demandas desse público. Quando a gente pensa nas impressões iniciais dos referenciais curriculares de Salvador, é perceptível muito mais um currículo que se volta, parece existir um esforço maior para se voltar para as demandas do público da EJA, desse segmento, que toda essa questão da diversidade, quais são as demandas que esse público vai enfrentar, quais as metodologias que atendem melhor, quais as estratégias e quais são os objetivos. E esse referencial de Salvador, ele permite uma abertura maior para a compreensão, pelo menos da demanda desse público, e permite uma constante adequação, já que muitas vezes quem acaba fazendo as maiores adequações em relação a esse público é a própria rede municipal. E as propostas envolvem projetos, atividades interdisciplinares com distintos eixos, como economia, mercado de trabalho, questões étnico-raciais, que são questões que permeiam a vida desse público, que são questões que acabam sendo muito mais pertinentes às demandas, certo?
A proposta curricular deles, apesar de ter todas essas questões que foram pontuadas, esses projetos, essas atividades e essas adaptações, não é perfeita. Existem algumas distâncias entre as propostas de ensino e as demandas, por conta de uma certa burocracia no ambiente escolar, do planejamento, que muitas vezes não é o ideal. Visando, de certa forma, compreender as razões pelas quais a BNCC não seria tão abrangente, certo? Em relação ao que se refere a essa modalidade de educação que é básica, como já foi citado aqui, nós temos referenciais um pouco mais, digamos que, mais gerais, menos específicos. Não são feitos recortes regionais, não são feitos recortes de demandas desse público. Ele se pauta basicamente, a BNCC se pauta basicamente na Constituição Federal de 88, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano Nacional de Educação, o que acaba sendo muito vago no que tange a definir o que será aplicado numa fase de educação tão importante e um contexto tão diverso. No caso do referencial curricular de Salvador, os marcos teóricos e a própria legislação já perpassam um pouco mais pela história da educação de jovens e adultos, que é pensada na questão de existir uma demanda de mercado de trabalho, das razões que levam essas pessoas a retornarem à escola, das razões que levaram essas pessoas anteriormente a evadir do ambiente escolar ou a não ter condições de dar seguimento de alguma outra forma. É pensado também nas questões relacionadas ao Estado, quando passou a pensar a demanda pública da EJA, que imaginava-se que o índice de analfabetismo estava ligado ao crescimento da pobreza, da miséria, e foi só por isso que se começou a pensar nessa demanda pública de educação básica para as pessoas que já haviam passado da idade que se considera regular para a educação básica, que seria durante a infância. Só a partir dos anos 40, a EJA passou a se consolidar. E isso é muito relativo, porque você tem que pensar isso num contexto histórico do local em que se aplica. E a BNCC, por não abranger questões muito regionais, talvez acabe não tendo como pontuar exatamente essas questões e acaba deixando a cargo de referenciais curriculares mais específicos, como o de Salvador. No ponto de vista histórico, só na década de 60 que a proposta passou a ser uma educação igual, deixou de ser algo tão paliativo. E só com o passar do tempo que a proposta pedagógica e o currículo da EJA passaram a considerar aspectos culturais, de identificação, de formação crítica, que são as demandas da atualidade do sujeito, que considera a cultura, os modos de vida, suas trajetórias, seu trabalho e sua sobrevivência mesmo, em relação ao contexto em que ele vive. Para concluir, nós temos o aspecto formação e mercado de trabalho, em que pode ser bem resumido o que aconteceu, porque a formação para o mercado de trabalho acaba sendo uma das grandes demandas da educação de jovens e adultos. E na BNCC isso não é amplamente discutido. Existem apenas alguns parâmetros básicos de conhecimentos escolares. E já no caso do referencial curricular de Salvador, já existe uma maior dimensão a respeito dos conhecimentos que esses estudantes já têm, o que já vem como bagagem com eles, o que eles aprendem juntos dentro do ambiente escolar, nas suas vivências, e a partir daí que se pontuam as distâncias aqui referidas entre propostas de ensino e demandas, já que não é algo perfeito. A BNCC não se alinha perfeitamente com o referencial de Salvador, porque o referencial de Salvador é o que faz o recorte
que não é feito, de certa forma, na BNCC, que é um recorte mais regional, mais voltado para as demandas que, de repente, em outros lugares não seriam aplicados da mesma forma como são aplicados em Salvador. E a maioria dos estudantes da EJA trabalham com ou sem vínculo emregativo formalizado. Então, é aí que fica essa importância de falar sobre essa formação. A maioria é prestador de serviço e almeja dar alguma continuidade nos estudos, ou para recuperar algo que sente que não ficou concluído, finalizar essa digamos que fase, ou para dar continuidade aos estudos, cursar nível superior, empreender, cursar nível técnico, que são demandas da atualidade, são demandas do cotidiano desses estudantes. E é isso, muito obrigada pela atenção.